Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo vídeo do curso Memórias Preservadas de Campos do Jordão. Seguindo o tema turismo cultural, hoje vamos retomar um pouco da história do primeiro ciclo de fundação da cidade de Campos do Jordão. Recuperando a história, podemos ver o quanto cada lugarzinho é um espaço de memória na constituição cultural do jordanense. Para o historiador Pedro Paulo Filho, a história do município tem vários ciclos, do desbravamento, ciclo da moléstia, ou da cura e o ciclo do turismo, que dura até os dias atuais. A paisagem do Parque Estadual de Campos do Jordão, o lugar de preservação da Mata Atlântica, nos remete ao cenário encontrado no ano de 1720 pelo bandeirante Gaspar Vaz de Cunha, o Oiaguara ou Cão Feroz. Vamos imaginar que esse personagem, no começo do século XVIII, percorreu as matas fechadas e ainda não exploradas dessa região, buscando cortar caminhos que levavam até Minas Gerais. Nessa época, motivado pela descoberta do ouro, um grande contingente populacional foi atraído pelos recentes e ricos garimpos. Muitas cidades foram abandonadas por seus habitantes e partiram rumo à exploração do ouro. Esse personagem histórico foi o primeiro a romper as matas ainda não exploradas do alto da Serra da Mantiqueira, enfrentando os desafios e obstáculos impostos pela natureza. Imagine encontrar no alto da serra os campos verdejantes, rios cristalinos e uma diversa variedade de fauna e flora incrível. No centro da cidade, bairro Abernésia, na Praça Júlio Domingues Pereira, mais conhecida como Praça da Telefônica, podemos encontrar uma estátua do sertanista. Segundo as pesquisadoras Thaís Pilbel e Rafaela Mello, a figura representa a imagem tradicional que se faz do bandeirante. Um homem branco trajando longas botas, chapéu e portando armas e objetos vistosos. As bandeiras enquanto uma busca de outras possibilidades frente à falta de trabalho na capitania de São Vicente. As bandeiras são descritas como expedições que tinham por objetivo a captura e escravização de indígenas, principalmente, e busca de ouro e metais preciosos. É importante lembrarmos, no entanto, dos que percorreram primeiro os caminhos da Mantiqueira, ou seja, as etnias indígenas que abriram as trilhas aproveitadas posteriormente pelos bandeirantes. São povos que percorreram as áreas ao redor do Morro do Baú ao nomearem os rios, os picos, córregos, registrando suas passagens pela região. São vários os exemplos de locais jordanenses que exemplificam essa história, como Itapeva, Baú, Capivari, Imbirim, Sapucaí e muitos outros. Entre os estudiosos, não há concordância em relação ao nome das etnias que por aqui andaram, apenas sugestões baseadas em artefatos encontrados próximos à região de Campos do Jordão. Os primeiros registros datam de expedições de 1530. Posteriormente, outros expedicionários comentam a presença de etnias indígenas em meados do século XVI. Seguindo os passos do Oiaguara, por volta de 1771, o taubatiano Inácio Caetano Vieira de Carvalho, admirando a paisagem belíssima da Serra da Mantiqueira, resolveu seguir sua intuição e subiu a Serra da Mantiqueira, acompanhado por seus 3 filhos. Embalado pela aventura, logo ele se apaixonou pelo local e fundou a Fazenda Bom Sucesso. Uma das ruas mais importantes aqui da cidade, chamada Brigadeiro Jordão, homenageia o homem que comprou a Fazenda Bom Retiro após a morte de Inácio Caetano, em 1823. Na época, passou por Pindamonhangaba a comitiva real de Dom Pedro I, que contava com a presença do brigadeiro Manuel Rodrigues Jordão, um grande proprietário de terras, comprador de fazendas e produtor de café. A fama da Fazenda Bom Sucesso se espalhou. Notícias sobre as terras férteis, propícias tanto para a cultura de cereais quanto para a criação de gado, além, é claro, da fascinante natureza que a rodeava, chegou aos ouvidos do brigadeiro, que vislumbrando assim a oportunidade de aumentar o seu patrimônio. A compra foi realizada no dia 29 de dezembro de 1825, e pela proximidade com a data natalina, o terreno ganhou o nome de Fazenda Natal. Fato é que os campos de Inácio Caetano se transformaram em Campos do Jordão, dando origem ao nome da cidade. Todas as praças,
ruas, monumentos da cidade preservam um pouco da memória e da história da fundação e desenvolvimento de Campos do Jordão. A Avenida Mateus Costa Pinto, por exemplo, homenageia o fundador da cidade. Ele tinha problemas pulmonares e foi aconselhado a subir a Serra da Mantiqueira. Foi quando começou a restabelecer sua saúde. Onde hoje é a Vila Jaguaribe, marco zero da cidade, ele fundou o Retiro de São Mateus, para abrigar quem tivesse tuberculose. Passou a construir então igrejas, pensões para receber as pessoas com tuberculose, escolas, enfim, deu visibilidade às qualidades sanitárias da cidade. Foi o início do ciclo da moléstia. A história do município teve uma reviravolta a partir da atuação do interventor Adhemar de Barros, que por volta da década de 40 passou a investir fortemente na ideia de transformar Campos do Jordão em uma estância de turismo, dotando a cidade de equipamentos turísticos, como o Palácio da Boa Vista, por exemplo. O turismo cultural pretende justamente o contato do turista com a herança cultural que o lugar pode oferecer. Desta forma, além da história, quando nos referimos ao turismo cultural, estamos falando também da valorização do patrimônio material e imaterial da cidade de Campos do Jordão. Este assunto fica para o próximo vídeo. Obrigada!